Oi, eu me chamo Interajudo Marinho. Eu ensino empresários de micro e pequenas empresas a como organizarem o seu negócio para conseguirem duplicar o seu faturamento em 30 dias. O que eu ensino não é uma fórmula mágica, mas um método que funciona e que ajuda empresários de micro e pequenas empresas a entenderem melhor o seu negócio, a como organizarem toda a sua vida financeira e a preparar eles através de métodos reais que funcionam, que já foram aplicados e replicados para que consigam duplicar o faturamento da sua empresa, consigam organizar toda a sua empresa, ter lucro e ter uma margem de segurança onde vai ter um negócio autogerenciável. Então é isso que eu ensino nos meus cursos, tá? Para você que não me conhece, eu sou contador e CEO do escritório de contabilidade Conta Marinho. Inclusive temos um canal no YouTube também, tá? Se você quiser saber esse canal, conhecer nosso trabalho lá no escritório, segue aqui embaixo, onde falamos muitas dicas essencialmente para empreendedores, né? Também, você que não sabe nada a meu respeito, além de ser contador, eu também tenho especialidades, tá? Eu tenho 2 MBA, tenho um MBA em planejamento tributário e em rotinas e cálculos trabalhistas. Sem contar que eu sou especialista em micro e pequenas empresas, tanto no ramo físico como no ramo digital. Eu estou aqui para ajudar você com um método que realmente funciona e que tem validado junto aos nossos clientes. E o tema desse vídeo é como você vai conseguir organizar a sua empresa. Eu entendo que esse tema é um tema extremamente importante para você que é empresário de micro e pequena empresa, porque muitas das vezes uma realidade que você se depara, você começa o seu negócio e você é especialista muitas das vezes naquilo que você faz. Vou dar um exemplo, você pode ser que você seja um cozinheiro ou um barbeiro, ou você seja ali um comerciante ou um vendedor, você é especialista naquela tua área, naquele teu nicho de negócio. Mas a grande questão que nós temos aqui nas micro e pequenas empresas é que, infelizmente, nós temos um grande problema de educação no nosso país, porque não nos é ensinado até o momento, né? Pelo menos eu, quando estudava no ensino fundamental e ensino médio, não tinha uma cadeira específica ali, uma matéria, ensinando sobre empreendedorismo. Eu acredito que isso é uma falha. Por quê? Porque o empreendedor ele precisa entender alguns pontos, ele precisa aprender sobre organização. E muitas das vezes o nosso problema é que aquilo que nós temos em casa, nós levamos ele para a vida. Então, quando você é um empreendedor que na tua vida as coisas não te ensinaram como organizar, como metrificar, como sistematizar, você leva isso para o teu dia a dia, porque nós não tivemos a educação. Eu falo isso para você, pelo menos porque talvez você se identifique um pouco comigo, mas eu sou filho de meu pai, é servidor público, né? Minha mãe, ela é dona de casa. Então, nenhum dos dois são empreendedores, nenhum dos dois sabe nada de empreendedorismo. Meu pai, o máximo que chegou na parte educacional foi o ensino médio. Minha mãe nem terminou o ensino fundamental. Então, a educação que nós tivemos ali foi para ser outra coisa, menos empreendedor. Então, se tornar um empreendedor, acredito que você tem sido algo diferente da tua vida, da vida dos seus parentes. Então, isso leva a uma certa dificuldade, porque não nos foi ensinado alguns passos, algumas dicas. Sabe você que tem irmão mais velho? Eu pelo menos sou caçula de 5. E às vezes acontecia poucas situações que chegavam meus irmãos e perguntavam como fazer aquilo, como ia resolver aquilo, né? Porque tem mais experiência do que eu. Talvez você tenha perguntado a um irmão, a algum amigo, algum parente sobre como resolver um problema, né? Como chegar junto de uma garota, de um garoto, né? Enfim, são dúvidas que foram nos ensinadas, a gente foi perguntando, na verdade, ao longo do tempo, mas ninguém nos ensinou a como se tornar empreendedor. Então percebe que nós já temos um contra, né? Nós já começamos com um ponto negativo. Por quê? Como é que nós vamos organizar a empresa se nós sequer sabemos como organizar a nossa vida? Entende? Percebe que isso é uma coisa que acontece muito e que ela está ligada à parte pessoal com a parte empresarial? E esse tema é especialmente para empresários de micro e pequena empresa que não sabem como organizar a sua empresa, não sabem como está a saúde da sua empresa. Deixa eu te falar, empresa também tem saúde, tá? A saúde da empresa é a saúde financeira. Se nós não sabemos como organizar a empresa, como é que vamos saber se ela está sendo uma empresa lucrativa ou não? Como é que você vai ter noção ou vai ter ideia
de que o teu negócio ele está lhe rentabilizando resultados. Percebe que é importante você entender essa questão da organização, que ela vai muito a fundo. Não é apenas você se organizar para você entender como é que funciona o teu preço, como é que funciona a tua margem de lucro, tua margem de contribuição, como é que funciona a questão de contratação de empregados, como é que funciona ali o teu custo com empregados. Você percebe que organizar é algo muito maior mesmo, do que você apenas ter um negócio. Saber se organizar, eu acredito que vai muito mais além do que você ter uma boa capacidade. Por exemplo, pode ser que você esteja me assistindo, seja o melhor hambúrguer da cidade, seja o teu, ou o teu mercado seja o mais ou o teu mercado seja o mais sortido da cidade, não sei, no bairro lá. Mas a grande questão que acontece é que muitos empreendedores, eles não compreendem a forma de como se deve organizar uma empresa corretamente. E vai fazendo as coisas, vai tentando um jeito de dar certo, vai tentando outro jeito de dar certo e termina às vezes não dando certo. E muitas das vezes quando a coisa não dá certo, você termina descontando onde não é para descontar, entende? E saber organizar a sua empresa, ela é essencial, ela é vital. Porque se você não percebe, não entende, não sabe como organizar a tua empresa, como é que você vai entender se a sua empresa está te dando resultado positivo ou se ela está te dando resultado negativo? Como é que você vai entender se a sua empresa, se você tem produtos que realmente vendem bem ou tem produtos que estão ali encalhados? Ou às vezes você quer até dizer assim, não estou vendo dinheiro, não estou vendo resultado aqui do meu negócio. Então, se você não tem organização, com certeza você vai sofrer muito com o teu negócio, muito mesmo. E daí, essa questão de organização ela é tão crucial e tão importante, porque o que eu vejo de muitos empreendedores, amigos, pessoas que são clientes, outros são colegas, eu vejo o seguinte, a falta de organização leva empreendedores a se tornar escravos do seu negócio, ou até mesmo não entender como gerenciar o seu negócio. Um mito que muitas vezes ensinaram a muitas pessoas é o seguinte, que você nasce, você tem aptidão para ser isso, para ser aquilo, você só é líder quem nasce com essa vocação de ser líder. Cara, não é assim, tá bom? Existem líderes que são vocacionados, beleza, entendo isso perfeitamente, mas liderança é algo que se ensina, é algo que se aplica, é algo que se replica. Existem meios, existem métodos, existem técnicas, existem estratégias que fazem parte do ensino de uma liderança eficiente. E deixa eu te falar algo, mesmo que você seja um líder nato, nasceu para liderar, isso não quer dizer que você vai ser um líder de sucesso. Por mais que você seja o melhor líder que há, líder nato, que nasceu com aquela vocação para liderar pessoas, não quer dizer que você vai saber quanto que entra, quanto que sai, quanto que custa, quanto está gastando, qual a despesa, qual a receita, qual é o custo, entende? Essas palavrinhas, elas podem ser parecidas, mas são totalmente diferentes. E isso, se você não entender o funcionamento dessas palavras, o funcionamento desse conjunto dessas coisas, você pode levar, de fato, a sua empresa à falência. Ou você pode ser o maior empecilho para o crescimento da tua empresa. Uma empresa sem organização, ela pode se considerar duas coisas. Ou ela pode se considerar uma empresa próxima a falir, infelizmente enfrentar um processo de falência, e aí você vai realmente dar um prejuízo, não apenas para você, que é o sócio empreendedor, o empresário que começou o negócio, mas um prejuízo maior à sociedade, porque pessoas vão ficar sem atender aquilo que você oferece ou que você vende. Pais de famílias, mães de família vão perder o seu emprego que o teu negócio gera. Você em si vai perder o teu negócio. Ou seja, se você não tiver um negócio que não está organizado, você corre um sério risco de falir, de quebrar a tua empresa. E algo que eu quero te falar aqui é que esse conteúdo ele não é sobre organização pessoal, tá? Posso até falar sobre isso futuramente, mas eu quero falar sobre organização empresarial para micro e pequena empresa. Porque percebe, quando você mantém uma organização, você aprende a organizar. Olha que legal, né? Que trocadilho, organizar a sua organização. Você consegue atingir níveis maiores,
Porque um dos grandes problemas que eu, particularmente, como consultor, eu enfrento quando algum cliente vem até mim atrás de consultoria, que eu pergunto o seguinte: como está o teu negócio? E grande maioria diz assim: eu não sei. Aí eu vou fazer mais outra pergunta: você sabe quanto que entra mensalmente no teu negócio? Alguns sabem, outros têm uma ideia. E aí eu vou dizer quais são as despesas. Poxa, tem cara que sabe um pouco, outros não sabem nada. Porque se você souber bem tudo metrificado na tua empresa, fica mais fácil, até para você trabalhar. Mas se você não sabe se organizar ou como organizar a sua empresa, como é que você vai entender do que ela realmente precisa? Porque, preste bem atenção numa coisa, a organização, ela vai poder te dar um escaneamento do teu negócio, é de fato você olhar um retrato. A contabilidade, ela busca informar em tempo real a situação patrimonial da empresa, tá? Mas o grande problema que nós temos aqui no nosso país é o seguinte: quem é o micro e pequeno empresário que tem ali à disposição 5 mil mensais para pagar um contador para ficar de dentro semanalmente na tua empresa, as 40 horas na sua empresa? Quem é que o microempresário que tem? Porque muitos não têm. A maioria tem um contador, como eu tenho muitos clientes assim, que é apenas aquele contador de enviar imposto e enviar obrigações trabalhistas, percebe? O quanto isso é deficitário, porque realmente não tem condições, não dá o caixa financeiro, não dá para você pagar ali, ter um contador que vai de fato cuidar da parte financeira, da parte de gestão da sua empresa. Até mesmo acontece com questão de administradores. Então, quando você não tem isso, você corre um sério risco de estar tirando as escuras, de não saber o que está acontecendo na sua empresa, porque a falta de organização, não tenha dúvida, ela vai lhe dar prejuízos, tanto prejuízos recorrentes como prejuízos futuros. Segundo o Sebrae, 90% das empresas elas quebram por falta de planejamento. Deixa eu te perguntar, como é que você vai se planejar se você não sabe se organizar? Entende? Percebe como isso é forte? Esse tema, ele é uma oportunidade para você que deseja melhorar a gestão do teu empreendimento. Por quê? Porque quando você entende a questão que você precisa organizar, você não vai organizar apenas a parte financeira da sua empresa, mas você vai organizar tudo. Porque quando você organiza tudo na sua empresa, lembra aquilo que eu te falei? Que você vai ter um raio-x completo do teu negócio, não é? Então, quando você para fazer isso, a tua empresa você realmente vai entender como a coisa funciona, como a coisa anda. E a grande questão de organizar é que você precisa parar. Você precisa parar para se organizar. Não há como você querer manter um negócio, querer ter uma empresa sem você parar e tirar tempo. E esse tema, ele é uma oportunidade porque ele vai te ajudar a você conseguir algo a mais na sua empresa. Eu ensino, no curso que nós temos de gestão comercial para empresários de micro e pequenas empresas, o que eu ensino é organizar e os vários métodos de organização. Porque eu sei que a organização, ela funciona como uma bússola, tá? Se você está no meio do mato e você não sabe o caminho, a bússola, ela vai te orientar. Então, quando você tem ali um mapa, tem a bússola ali indicando o norte, você sabe para que lado é o norte, fica muito mais fácil de você se orientar do que você estar dando voltas em labirinto e você se perder. Se você já viu vídeos de sobrevivência, pessoas que entram na floresta, é interessante que as pessoas que sabem técnicas de sobreviver, elas vão ali marcando as árvores. Elas vai na árvore, passa e pum, coloca um risco. Vai no outro canto, pá, coloca outro risco. E ela vai trilhando um caminho. Por quê? Porque se outra hora ela se perder, as árvores que estão marcadas, elas vão orientar essa pessoa qual o caminho ela deve percorrer. Percebe o quanto a organização é importante? Então, se você não tem organização, você é aquela pessoa, aquele empresário que entra na selva e vai, não sabe se você vai conseguir ou não sobreviver, vai tentar a sorte. Enquanto organizado, a possibilidade dele sobreviver é muito maior do que o desorganizado. Isso vale tanto na sua área pessoal quanto principalmente na sua área empresarial.
Eu tenho vários clientes que começaram com medo o negócio, sabe? Eles começaram a empresa com muito medo. Porque muitos deles, eu vou falar aqui um pouco para você, muitos não começaram com nada. Sabe aquele negocinho que você vai brincando de adolescente? E aí você vai começando, crescendo, vai ganhando dinheiro na coisa e vai se tornando uma empresa? Eu tenho um cliente que começou assim também no marketing digital. Era uma brincadeira do cara, o cara foi começando e tal, e hoje vive disso. Tanto que eu também tenho um cliente que começou numa brincadeira dessa de adolescente na parte de web design. O cara brincava ali, fazia uns posts para a igreja, para o grupo dos jovens e tal. E aí o camarada foi crescendo, até que a coisa tomou outro rumo e ele se tornou um cliente nosso que tem uma empresa de web design. Tanto quanto eu também tenho um caso de clientes de que eles trabalharam em determinado restaurante, pediu as contas, foi embora, abriu seu próprio restaurante. E esses clientes, o que eles têm em comum é que eles prestaram consultoria conosco. Não são apenas clientes recorrentes da contabilidade mensal da Conta Marinho, tá? Mas eles também investiram em consultoria comigo. E nessa consultoria que eu pude analisar, eu vou te dar um exemplo claro aqui, que é o camarada do restaurante. Quando cheguei para ele, eu perguntei, olha, mas vem cá, quanto é que custa? Porque ele vende lá o preço, não vem da alacate, né? E não é self-service, você chegou, tem lá o preço e você vai comer o prato, né? Por prato, por pessoa. E eu disse a ele, quanto é que você investe, qual o custo que você tem ali de gás por cada pessoa? E ele parou, olhou para mim e disse, mas eu compro tanto gás por mês. Eu disse, certo. Você atende quantas pessoas por mês? E ele ficou meio assim e começou a chutar uma média, né? E eu disse, olha, você está vendo como você não é organizado? Mas eu sei qual a minha receita, eu sei qual a minha despesa. Eu disse, sim, você sabe a receita e a despesa. Está começando a se organizar. Mas qual o custo que você tem? Quanto é que você gasta de gás mensalmente na sua empresa? E esse gás, ele custa quanto por pessoa que come na tua empresa, que se alimenta ali no teu estabelecimento, que você vende um produto para ela? E ele parou, ficou pensativo e eu disse, vamos agora entrar mais a fundo. Quanto de carne, quanto de frango e quanto de peixe e linguiça você tem o custo ali por pessoa do que consome o teu estabelecimento? Percebe que o jogo vai aumentando, né? E daí eu cheguei à conclusão de que o problema não era imposto, que esse empresário achou que estava pagando muito imposto. O problema não era funcionários, que ele achou que precisava enxugar a mão de obra. Não era. O problema era que ele não sabia quanto que custava cada coisa. E quando eu peguei essa empresa para fazer a consultoria, que eu organizei todo esse departamento, que eu coloquei no papel tudo, quanto ele gastava com gás, quanto gastava com água, com energia, com empregados, com impostos, com taxas, com internet, com mercadorias, quanto custava o prato feito que ele vendia ali para cada cliente, né? Quanto esse prato custava de carne, de verdura, de legumes, de feijão, arroz, macarrão. Quanto colocamos tudo isso no papel. E eu passei para ele todas as despesas do mês, todas as receitas. E o que observamos foi o que aconteceu nessa realidade. Foi que o empresário, ele não tinha a mínima organização e não sabia sequer como organizar. E daí entendemos que o negócio dele dava resultado, dava rentabilidade. Mas o problema é que ele não tinha a organização necessária. E eu falo disso até você diz, muito bem, isso é fácil de fazer uma organização de um preço tal, mas e no meu caso, que eu apenas vendo mercadorias, também temos casos desse jeito. Onde eu peguei essas empresas e fomos organizando até que chegamos a um determinado resultado. E nesse resultado, nós observamos que o negócio dava resultado, dava dinheiro. Porém, o problema era que o empresário misturava as contas, colocava as contas dele junto com a empresa. Então, quando você organiza o seu negócio, você evita essas dores.
Porque você vai saber o que entra, vai saber o que sai, o quanto que sai e como que sai. O que eu mais pego de pessoas é dizendo o seguinte: eu pago muito caro com imposto. A culpa logo, as pessoas culpam assim, o imposto, em primeiro lugar, eu acho que o campeão das culpas da falta de organização é imposto. Segundo lugar, é o custo da mão de obra no país, que falam muito de empregados e tal, que custa caro. Terceiro, é contador. Quarto, é sistema, percebe? Percebe que a culpa ela vai ganhando os níveis, né? Mas aí o empresário não percebe que grande parte do problema é ele quem está causando. Então, nessa organização que nós fazemos, nós ensinamos você como você vai se organizar e entender o teu negócio. E muitos falam assim, mas como é que eu vou organizar a minha empresa se ela está desorganizada? Você precisa de ajuda. Você precisa entender que você vai precisar de alguém te ajudando a como organizar a tua empresa. Quando eu falo para você isso, não é a questão de querer vender um curso ou querer vender algo, não. É que realmente você precisa. Quando você vai no médico, você já viu o caso de alguém chegar no médico e dizer: olha, doutor, eu estou com isso, isso, isso e aquilo, e o remédio que eu quero que o senhor passe é isso, isso e aquilo. Que aí o médico olha para você, o médico pergunta: por que você está aqui então? Se você já sabe qual é o problema e se você já sabe qual a medicação, o que você está fazendo aqui? Percebe que isso pode até ter acontecido com você, que comigo já aconteceu. Eu já cheguei no médico dizendo isso: doutor, estou com isso, isso e aquilo. E o médico disse: olha, filho, o senhor é contador. Quando eu for na sua empresa lá, eu vou porque eu não sei de nada. Quando eu procuro um contador, é porque eu não sei se o meu imposto está certo, está errado, se eu tenho de abrir empresa, se eu posso trabalhar no CPF. E eu vou ouvir o que o contador tem a dizer, porque eu não sou contador, eu sou médico. Então você, filho, você é paciente, você não é médico. E nesse dia dessa consulta, eu fui dessa forma, né? Que acho que pode ter acontecido contigo também. E o médico, ele passou uma pilha de exames. Eu fui achando que era um problema terrível. E quando eu fui fazer esses exames, fiz os exames, levei ao médico. 20 dias depois, ele olhou no retorno e ele disse: mas me diga uma coisa, o medicamento que eu passei na consulta resolveu? Eu disse: olha, doutor, resolveu, não estou sentindo mais nada. E aí ele olhou os exames e disse: olha, se você tivesse vindo para cá com a doença que você tinha achado, nesse exame de sangue tinha dado tal coisa. Nessa ultrassom abdominal tinha dado tal órgão, tinha dado tal problema. E aí eu iria lhe passar uma ressonância magnética, isso e aquilo. Mas percebe que aqui no teu exame de sangue está tudo bem. Percebe que na ultrassom abdominal também está tudo bem. Então você não pode chegar para um médico dizendo: doutor, eu estou achando que eu estou com isso. Não, você tem que chegar e dizer: olha, doutor, eu estou sentindo isso e mais isso. E aí o médico, ele vai observar o quê? Se ele for um clínico geral, se for a área da competência dele, obviamente, ele vai prescrever tais exames e tais medicamentos. E se não for da competência dele, ele ainda pode, algum analgésico, alguma coisa do tipo, encaminhar para determinado especialista. Percebe que uma coisa liga a outra? Então não é porque você é empresário que você quer organizar, aprender tudo num vídeo que você não vai saber. Então o que eu estou te passando aqui é que a organização empresarial você precisa parar e buscar ajuda, tá? Você tem que ter ajuda de quem sabe, quem pode te ajudar nesse teu negócio. E talvez você diga assim: mas eu não tenho tempo para organizar a minha empresa porque eu trabalho de domingo a domingo. Olha, deixa eu te falar, você vai ter que criar tempo. Tempo é desculpa para quem não quer realmente resolver problema. Porque se você tem um problema e você trabalha de domingo a domingo, você trabalha de manhã e de noite, poxa, você tem as madrugadas, né? Você dorme, não é verdade? Então você tem que sacrificar teu horário de sono ali para poder resolver isso. Ou você vai se organizar e tirar um período para organizar
a sua empresa. E como é que você vai fazer isso? Olha, primeiramente, para se organizar, você tem que entender que nem sempre o que você acha é o que pode estar saindo caro na sua empresa. Eu tive um caso de uma cliente que ela chegou para mim e disse assim: olha, eu estou pagando muito caro de imposto. Eu quero reduzir esses impostos que eu não aguento mais pagar imposto. Ok. Esse é uma cliente minha, eu sou contador dessa pessoa. E ela disse assim: e tem outro detalhe. Eu não vou mais pagar esse sistema emissor de nota fiscal que ele está muito caro. Aqui não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, eu não preciso disso. E eu quero que o senhor também dê baixa em tal e tal funcionário, porque eles estão saindo caro, essa folha de pagamento, tal, não está dando certo para mim. Ok. E eu fui fazer as contas, dessa empresa. E quando eu fiz as contas dessa empresa, ela tem uma média de faturamento de 70 mil por mês. E quando eu calculei o quanto essa empresa comprava, o quanto ela vendia, o quanto de imposto ela pagava, o quanto de funcionários ela pagava, de taxa, de contador, de sistema, eu liguei para essa pessoa e disse: olha, a tua empresa, ela sobra tantos R$ 1.000 por mês para você. Tirando o seu prolabore, ela ainda tem tanto e tanto de lucro. Essa pessoa ficou louca. Não sobra isso de lucro, você está equivocado. E eu lhe disse: olha, não estou. Encaminhei para o seu e-mail tudo que está descrito lá, de acordo com o seu faturamento. E a sua empresa está com a saúde financeira boa. O que pode estar ocasionando é que você não está sabendo administrar a sua empresa. Então, quando você para organizar, você tira tempo, você vai ganhar. Porque às vezes você acha que algumas coisas é o vilão. E não é. Nesse caso dessa pessoa, ela era o problema da empresa. E vamos agora aqui falar como você vai precisar de fato organizar a sua empresa e como fazer isso. Eu resolvi demonstrar aqui no Flipchat a melhor maneira para você poder entender isso. Então, em falar como de fato organizar a sua empresa, você vai precisar fazer algumas coisas, principalmente esse exercício, que é, você tem que entender, antes de mais nada, você tem que entender a sua empresa. Mas como assim entender a sua empresa? Sim, você precisa entender, porque toda empresa, ela tem um organograma, tá? Então você que tem que entender como ela funciona. Você tem que entender que a empresa, ela tem o setor burocrático, que é o setor administrativo. Ela tem o setor operacional. Ela tem também o setor financeiro. E o setor pessoal. Quando falamos de uma micro e pequena empresa, obviamente que isso tudo aqui, ele vai ser concentrado tanto na pessoa do empreendedor como na sua família, que está ali com você, está junto, lhe ajudando. Mas essa empresa, ela chega um momento que ela vai crescendo. E à medida que ela vai crescendo, esses papéis, eles precisam estar muito bem definidos. Porque se esses papéis estiverem definidos, você que é empresário de micro e pequena empresa, você vai entender como gerir de fato a sua empresa, como entender o funcionamento da gestão comercial que a sua empresa deve ter. E daí, você organizando a sua empresa bem certinho, você vai definir o papel de cada um. Cada um precisa ter o seu papel. Então, o papel seu de empresário é o papel administrativo, é o papel do gestor. Aí você diz: mas o setor de vendas, sim, com certeza também tem o setor de vendas, E isso vai depender muito da sua empresa. Se tiver o setor de industrialização,
se tiver outros setores, eles podem ter, mas o coração, o escopo de toda empresa é isso aqui. É o setor administrativo, operacional, financeiro, pessoal e de vendas. Então, esse é o escopo. Ainda vai ter quem diga que tem um papel estratégico, que eu também concordo que está vinculado à administração. Há quem diga o seguinte, tem um papel de marketing, que também está vinculado ao setor de vendas. Então, entende que tudo na empresa é um conjunto. Aí você pode até se dizer assim, mas a minha empresa é uma empresa pequena. Então, se é uma empresa pequena, como eu lhe falei, você precisa tirar 3 dias, porque está na hora de você organizar cada um desses papéis, porque você vai ter um momento que a empresa vai crescer e você vai contratar pessoal. E quando contratar pessoal, você vai saber exatamente para qual área está mais necessitada. E percebe como isso é importante? Percebe como você precisa ter isso bem detalhado? Porque se você não tiver bem detalhado, você vai ter problemas. Então, no nosso curso, no nosso método, o que nós ensinamos a você é de fato você entender cada um desses papéis e entender como eles funcionam e como eles devem ser criados e administrados à medida do tempo, porque isso vai te ganhar tempo. Pensa bem, você está aí começando a tua empresa e você vai dizer assim, isso é besteira, eu sou o faz tudo. Você é a empresa, você é o faz tudo, ok? Beleza, tudo bem, eu entendo que você é o faz tudo. Mas chega um momento que a sua empresa cresce, que a sua empresa vai tomando forma. E se esses papéis não tiverem bem desenhados, significa que você vai ter prejuízo, você vai perder dias, vai perder anos e acumulando tarefas sem saber como se deve fazer ou se quer delegar as tarefas. Então percebe como isso está organizado significa para você ganhar tempo? Então o que você precisa fazer é tirar pelo menos aí uns 3 dias para organizar a tua empresa. E nessa organização não quer dizer que você vai resolver o problema, apenas vai te dar um norte, sabe? Ela vai te dar um norte, ela vai te ajudar a sobreviver. E se você quer saber de fato como organizar a sua empresa, como você vai ter uma organização melhor para entender toda a sistemática dela, entender como ela funciona, entender como é a questão das receitas, das despesas, a questão dos custos, a questão dos gastos, a questão de impostos. Então, você quer entender todo esse universo e aprender realmente a organizá-la e colocar na ponta do papel, eu te convido a você clicar no link aqui embaixo, que quando eu for abrir novas turmas, você se inscreve, tá? Que aí você vai ser notificado por e-mail para as novas turmas que forem abertas. E eu tenho certeza que no nosso curso de gestão comercial para empresários e micro e pequena empresa, você vai aprender como organizar a sua empresa e aprender a duplicar o faturamento dela em 30 dias. Porque o que eu posso fazer por você, te ensinando a organizar, eu vou te ensinar todos os métodos que há e eficazes, que funcionam para organizar a sua empresa. Porque esse método eu já apliquei nas minhas empresas e eu já repliquei nesses casos que eu te falei. Porque entenda, se você não souber como organizar, se você não parar e organizar a tua empresa, você sempre vai acreditar que você possa estar no vermelho sem você estar. Ou realmente você está no vermelho e não sabe. Então, quando você aprende a organizar, a metrificar a tua empresa, metrificar as tuas receitas, os teus custos, metrificar os preços dos teus produtos, saber margem de preço por cada produto, isso vai te ajudar a ter ganhos no teu negócio. Eu espero muito, mas muito ter te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, fica comigo. Muito obrigado. Aquele abraço. Até a próxima.